Na continuidade da nossa matéria de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, então agora na parte 2 do direito penal no quadro negro, nós vamos colocar então, eu fiz aqui um quadro para melhor compreensão, onde primeiro de tudo nós temos que analisar para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena 4 situações. A primeira, nós temos que ver a quantidade de pena que o juiz fez lá na dosimetria de pena, conforme falei no vídeo anterior, parte 1. Depois, a natureza da pena, que ela pode ser reclusão ou de detenção. E reincidência, se o sujeito é primário ou ele é reincidente. E as circunstâncias judiciais que vão interferir decisivamente também na fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Então, nós temos aqui um quadro onde eu estou colocando o seguinte. Aqui, então, nós teremos as alíneas lá do parágrafo 2º do artigo 33. Vamos colocar as alíneas, então, aqui, que seria, então, a linha A, a linha B e a linha C, lá do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal. E para essas alíneas, nós vamos verificar o que para colocarmos nessas alíneas? A quantidade de pena. Então, nós teremos aqui, em primeiro lugar, a quantidade de pena. Conforme a quantidade de pena estabelecida na dosimetria, é que nós vamos encontrar qual das alíneas aqui que nós vamos estabelecer. Então, veja, vamos imaginar e vamos trabalhar, então, com um crime de furto, por exemplo, em que o juiz condena o sujeito a 2 anos de reclusão, sendo ele primário, e todas as circunstâncias judiciais favoráveis a ele. 2 anos de reclusão. Então, se eu tenho 2 anos, veja que nós vamos colocar aqui primeiro, então, fazendo essa pena aqui, né, enquadrando essa questão das alíneas, nós vamos colocar o seguinte: se a pena ela for menor, igual a 4 anos, o regime estabelecido para essa linha, ele é o aberto. Certo? Muito bem. Depois nós temos na linha B, que ela vai considerar a pena, então, se ela for menor, igual a 8 anos. Mas também ela tem que ser verificada maior que 4. Maior que 4 anos. Se estiver estabelecida nesse parâmetro, então, na linha B, nós vamos dizer que o regime é o semiaberto. A princípio, nós temos outras coisas para trabalhar, como eu disse, a natureza, a reclusão, detenção, a reincidência, circunstâncias judiciais, mas quanto de início, a quantidade de pena, nós estamos estabelecendo um quadro, para depois nós preenchermos e chegar, né, ao regime estabelecido, ao final de todos aqueles itens. E, quando nós falamos, então, na linha A do parágrafo 2º, nós temos que, se a pena ela for maior do que 8 anos, o regime ele será o fechado. Né? Será o fechado. Então, nós já estabelecemos um padrão aqui, quanto à quantidade de penas. Então, nós vamos fazer, para efeito de exercício, nessa parte 2 ainda, vamos trabalhar, então, que o sujeito vai, então, ser apenado com reclusão. Veja, segundo item, a reclusão ou detenção, nós vamos trabalhar com reclusão, e vamos dizer que ele é não reincidente. Então, veja, não reincidente. E só vamos utilizar as circunstâncias judiciais em uma determinada situação em que nós teremos mais de um tipo de regime que o juiz poderia colocar. Então, vai ter aquela palavrinha poderá fechado, poderá semiaberto, poderá aberto. E aí, nesse caso, como ele poderá em algumas dessas, as circunstâncias judiciais do artigo 59 é que vai definir isto. Muito bem, então nós temos reclusão não reincidente. Vamos imaginar, então, no crime de furto,
em que o sujeito é condenado a 2 anos de reclusão. Ele é primário, ou seja, não reincidente. O furto é apenado com reclusão. Não reincidente, estamos no item 3º. Pena, 2 anos, reclusão, não reincidente. É o nosso quadro. Portanto, nós temos aqui, ele foi condenado a 2 anos. Perdão. 2 anos. Se ele foi condenado a 2 anos, então veja que os 2 anos eu coloco, né, inferior a 4. Por isso que eu coloquei aqui, senão eu colocaria para cima. 2 anos. Se nós formos lá no caput do artigo 33, ele vai estabelecer que o crime de apenado com reclusão, ele poderá, veja, ele poderá ser no regime fechado, semiaberto ou aberto. Nós temos 3 opções para os crimes apenados com reclusão. Então, nós vamos vir aqui. Ele poderá, então, aqui no fechado, o semiaberto e o aberto. Muito bem. Então, vamos ler o que está lá na linha para nós estabelecermos, então, qual que será a pena dele? Veja só. Nós temos aqui para a linha C, vai dizer o seguinte: o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, o nosso caso foi 2 anos, poderá, então há uma faculdade do juiz, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Então, nós podemos no aberto, mas o artigo 33 caput diz que o reclusão pode ser semiaberto ou fechado. E por que não escolher semiaberto ou fechado? Porque as circunstâncias judiciais, pessoal, dele, como eu disse antes, são todas favoráveis. Se as circunstâncias judiciais são todas favoráveis, o juiz não pode, neste caso, utilizar um regime mais gravoso, semiaberto ou aberto ou fechado. Nesse caso, o regime tem que ser o aberto. Então, nesse caso, que as circunstâncias judiciais são favoráveis, nós vamos colocar aqui, regime estabelecido, o aberto. Muito bem. Vamos subindo para entender esse poderá? Então, o sujeito foi condenado, imagine, a um furto qualificado, pena de 2 a 8 anos, o juiz o condenou a 5 anos. Ora, nós já vamos observar que aqui nós só podemos semiaberto ou fechado. Por que eu não coloquei os 5 anos aqui? Porque a gente vai ver que a linha C é estabelecido para menos de 4 anos. Então, os 5 anos é na linha B. Mas como o caput do artigo 33 traz que ele é fechado, semiaberto e aberto, eu vou colocar aqui no poderá o que? O fechado. Vou colocar o fechado e semiaberto. Muito bem. E qual regime que eu vou estabelecer, então, para ele nesse caso? De novo, eu vou observar as circunstâncias judiciais. Se elas forem todas favoráveis, que ela foi lá na dosimetria de pena, o juiz não pode estabelecer o fechado. Mas sim, então, o quê? O semiaberto. É o semiaberto que será para esse sujeito. Ele é primário, não reincidente, apenado com reclusão, pena de 5 anos. Muito bem. Imagine, então, que nós temos agora uma condenação superior, né? Superior a 8 anos, 9 anos. Nesse caso, pessoal, a própria linha, a linha A, ela não dá margem ao poderá, à faculdade do juiz. Ele já estabelece que nos casos apenado com reclusão, o regime será o fechado, né? Então, aqui não tem como, não tem margem. Fechado. Muito bem. Aqui temos, então, nós estamos trabalhando, nessa primeira parte, na parte 2, né, um crime apenado com reclusão, não reincidente, né, e onde não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Eu vou para a parte 2, onde eu vou trabalhar, então, a apenação, o sujeito foi condenado,